Rudolf Heuss, figura que a história registraria com um dos nomes mais sombrios do século XX, veio ao mundo em 25 de novembro de 1900, na elegante cidade de Baden-Baden, no oeste da Alemanha. Batizado como Rudolf Franz Ferdinand Heuss, ele nasceu em um lar onde a disciplina militar e os valores católicos rigorosos ditavam o ritmo da vida familiar. Seu pai, Franz Xavier Heuss, ex-oficial do exército alemão que servirá nas colônias africanas, mais precisamente na África Oriental Alemã, território que hoje corresponde à Tanzânia, retornará à pátria para assumir um cargo de destaque em uma próspera casa comercial especializada na importação de chá e café. Homem austero e intransigente, Franz educou o filho único entre 4 irmãs com mão de ferro, moldando segundo os preceitos de uma fé inquebrantável e uma obediência quase militar. Sua mãe, Pauline Seck Heuss, dedicava-se exclusivamente ao lar e à criação dos filhos, enquanto a família desfrutava de uma posição financeira confortável, graças ao sucesso profissional do patriarca. Nos primeiros anos de vida, até completar 6 anos, Rudolf cresceu em Baden-Baden, onde mais tarde recordaria com saudosismo uma infância que, em suas memórias, ganharia contornos quase idílicos com destaque para a companhia de seu cavalo, descrito como seu mais fiel amigo. Era o retrato clássico de uma família alemã de classe média alta do início do século, profundamente enraizada na tradição religiosa e nos valores conservadores da época. Por volta dos 6 ou 7 anos, a família mudou-se para Mannheim, cidade vizinha, onde Rudolf iniciou sua educação sob a tutela de um professor particular. 2 anos depois, foi matriculado em uma escola primária local, onde, embora não se destacasse como aluno excepcional, demonstrou capacidade acima da média. O destino que seu pai traçara para ele, no entanto, era outro. Influenciado pela devoção católica extrema da família, Franz Heuss sonhava em ver o filho seguir a carreira eclesiástica. Assim, ao concluir o ensino fundamental, Rudolf foi encaminhado a um colégio de humanidades, primeiro passo rumo a um possível seminário. Mas o falecimento precoce de Franz, nos primeiros anos da década de 1910, mudou tudo. Sem a pressão paterna, o jovem Rudolf abandonou a ideia do sacerdócio e passou a nutrir um interesse crescente pela vida militar, escolha que na Alemanha daqueles tempos, estava longe de ser incomum. O país, afinal, respirava um nacionalismo fervoroso. Heuss nasceu e cresceu em uma Europa à beira do colapso, onde tensões antigas e novas rivalidades entre as grandes potências se acumulavam como pólvora em um barril. A unificação alemã, em 1871, havia abalado o equilíbrio de poder no continente, transformando a Alemanha em uma ameaça direta à hegemonia britânica, até então indiscutível. Nas décadas seguintes, as nações europeias se dividiram em 2 blocos antagônicos. De um lado, a Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França e Rússia. De outro, a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Os conflitos de interesse, especialmente pela disputa de colônias e zonas de influência, eram constantes, enquanto outras fraturas, como os movimentos nacionalistas nos Balcãs, agravavam ainda mais o cenário. O Império Otomano, em franco declínio, deixava um vazio de poder na região, atraindo as ambições de austro-húngaros e russos. Mas os sérvios e outros grupos étnicos locais tinham seus próprios planos, alimentando sonhos de independência que mais cedo ou mais tarde, fariam a Europa arder. O estopim veio no verão de 1914, quando o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. A Áustria-Hungria, aproveitando o momento, tentou esmagar a Sérvia e conter a onda nacionalista que ameaçava sua estabilidade. A Rússia, por sua vez, mobilizou tropas em defesa dos sérvios, e em questão de dias as ameaças entre as potências se multiplicaram. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. 2 dias depois, fez o mesmo com a França. A invasão da Bélgica neutra em 4 de agosto arrastou a Grã-Bretanha para o conflito. Assim, um único atentado deflagrou a Primeira Guerra Mundial, um conflito que na época parecia inevitável, e que mudaria o curso da história. Mesmo com apenas 13 anos quando a guerra estourou, Heuss não ficou à margem dos eventos. Em 1915, já aos 14, abandonou de vez a ideia de tornar-se padre e, inspirado pelo legado militar do pai e do avô, alistou-se no exército alemão. Apesar da idade, foi aceito no 21º Esquadrão de Reserva do 2º Regimento de Dragões de Baden, mesma unidade em que seus antepassados haviam servido. Após 4 semanas de treinamento básico, sua unidade foi integrada ao Corpo Asiático, enviado para lutar ao lado do 6º Exército Otomano, aliado estratégico da Alemanha, no Oriente Médio.
Entre 1916 e 1918, participou de diversas campanhas na região que hoje corresponde ao Iraque e à Palestina. Há registros de que pode ter testemunhado alguns dos horrores do genocídio armênio, quando cerca de 1,5 milhão de pessoas foram massacradas pelo governo otomano durante a guerra. Ferido 3 vezes em combate, Royce foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe e com a Meia-Lua de Ferro, condecoração concedida pelo governo turco. Sua bravura e competência foram tão notáveis que aos 17 anos, na primavera de 1918, assumiu o comando de uma unidade de cavalaria, feito extraordinário para alguém tão jovem. A Primeira Guerra, porém, chegava ao fim. Embora as forças alemãs e otomanas tivessem obtido vitórias significativas em algumas frentes, como a campanha no Oriente Médio, o desgaste era evidente. A entrada dos Estados Unidos no conflito, em 1917, injetou recursos e tropas frescas nos aliados, enquanto a Alemanha, apesar de ter derrotado a Rússia revolucionária, que em troca da paz, cedeu vastos territórios na Europa Oriental, via sua capacidade de guerra se esgotar. A combinação de dissensão interna, escassez de suprimentos e a certeza de que a vitória era impossível levou o país à rendição em novembro de 1918, sem que fosse necessária uma invasão em larga escala. Para Royce, ainda um adolescente moldado pela guerra, aquele seria apenas o início de uma trajetória marcada por lealdades extremas e escolhas que o colocariam no centro de um dos capítulos mais tenebrosos da humanidade. O fim da guerra não trouxe alívio, mas uma derrota esmagadora para a Alemanha, um país agora reduzido a escombros morais e econômicos. Enquanto a Tríplice Entente celebrava a vitória, Royce, então estacionado em Damasco, soube do armistício e agiu com a mesma frieza calculista que marcaria sua vida. Abandonou o Oriente Médio em segredo, esquivando-se da captura e do confinamento em campos de internamento reservados aos oficiais alemães. Seu retorno à pátria, no entanto, não foi um reencontro com a normalidade, mas com um luto irreparável. A mãe, falecida durante sua ausência, deixará um vazio que se somava ao desmoronamento de um império e à humilhação de um tratado de paz imposto como punição. A família, ainda apegada ao sonho interrompido de vê-lo sacerdote, chocou-se com a realidade de um homem forjado pela guerra. Royce não tinha mais espaço para submissão ou para fé cega. Em seu lugar, fermentava uma revolta sorda contra os termos de Versailles, um documento que para ele e para milhares como ele, não era um acordo, mas uma faca cravada nas costas da nação. E ele não estava sozinho nesse ódio. A Alemanha do pós-guerra era um caldeirão de ressentimento, onde ex-soldados e oficiais, despojados de sua identidade e propósito, aglutinavam-se em organizações que oscilavam entre clubes de veteranos e milícias armadas. Os Freikorps, como a Liga dos Capacetes de Aço ou o Corpo Livre da Prússia Oriental, surgiram como resposta à fragilidade da jovem República de Weimar, um governo que muitos viam como traidor, responsável pela rendição e pela desonra nacional. Royce não hesitou em se juntar a eles. Para um homem como ele, a violência não era um meio, mas uma linguagem natural. Em 1920, sua unidade esmagou levantes operários na Prússia Oriental. Meses depois, no Ruhr, seu batalhão dispersou grevistas com uma brutalidade que antecipava o que viria. Quando o governo alemão, temeroso do caos, dissolveu os Freikorps em 1922, Royce já havia encontrado um novo lar ideológico. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, uma seita política que, sob a liderança de um austríaco inflamado chamado Adolf Hitler, prometia vingança, ordem e a restauração da grandeza alemã. Foi em Munique, ouvindo um dos discursos incendiários de Hitler, que Royce selou seu destino. O número 3240 não era apenas uma filiação partidária, era o início de uma devota lealdade a um movimento que transformaria sua raiva em doutrina. O nazismo não oferecia apenas respostas para a derrota de 1918, oferecia um inimigo concreto, os judeus, os comunistas, os traidores. De novembro, todos culpados pela decadência da Alemanha. Essa ideologia, uma mistura tóxica de autoritarismo, revanchismo e ódio racial, encontrou em Royce um discípulo disposto a levar suas convicções às últimas consequências. Em 1923, quando tropas francesas e belgas ocuparam o Ruhr como retaliação pelo atraso nos pagamentos de reparações, Royce não ficou à margem. Integrando um grupo de sabotadores, participou de ataques contra os ocupantes, e em um ato que revelava sua capacidade para crueldade metódica, assassinou Walter Kado, um professor local acusado de colaborar com os franceses. O crime executado em uma propriedade de Martin Bormann, futuro secretário particular de Hitler e uma das figuras mais sinistras do regime, selou seu lugar na história do terror nazista.
Condenado a 10 anos de prisão, Heuss perdeu a chance de participar do fracassado Putsch de Munique, em novembro daquele ano, uma revolta que, embora malograda, apenas adiou o que viria. Mas a justiça, ou o que dela restava, foi complacente. Hitler, preso por sua participação no golpe, cumpriu menos de um ano de sua pena. Heuss, por sua vez, deixou a prisão após servir apenas metade da sentença. Quando saiu, em meados dos anos 1920, a Alemanha já não era a mesma. A euforia dos anos loucos com sua prosperidade ilusória desabou em outubro de 1929, arrastada pela quebra da Bolsa de Nova York. A Grande Depressão que se seguiu atingiu a Alemanha com força devastadora. Desemprego, fome e desespero transformaram milhões de cidadãos em massa manobrável, ávida por salvadores. E os nazistas, até então um bando de marginais, souberam capitalizar esse descontentamento. De repente, o partido de Hitler não era mais uma nota de rodapé na política alemã. Era uma força em ascensão, prestes a se tornar a maior bancada do país. Heuss, porém, parecia ter se retirado da linha de frente. Após sua libertação, casou-se com Hedwig Ensel, uma jovem conhecida através da Liga Artamana, um movimento agrário e tradicionalista que pregava o retorno à terra como antídoto para a corrupção urbana. Juntos tiveram 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas, enquanto Heuss mantinha um perfil discreto, embora nunca rompesse os laços com o partido. Mas a tranquilidade era apenas aparente. Em 1932, os nazistas conquistaram quase 40% dos votos, e o que antes era impensável tornou-se inevitável. A elite industrial alemã, temerosa do avanço comunista, fez um pacto com o diabo. Magnatas como Gustav Krupp apostaram que poderiam domesticar Hitler, usando-o como um peão contra a esquerda. Enganaram-se. Em semanas, a democracia de Weimar foi desmantelada, os comunistas esmagados, e a Alemanha transformou-se em uma ditadura de partido único. Foi o sinal que Heuss esperava. Em setembro de 1933, alistou-se na Schutzstaffel, a SS, a organização paramilitar que, sob o comando de Heinrich Himmler, tornava-se o braço executivo mais leal e impiedoso do regime. Himmler, um burocrata do terror com uma visão obsessiva de pureza racial, reconheceu em Heuss um homem sem escrúpulos, capaz de transformar ordens em ações sem questionar. E quando, em julho de 1934, a SS assumiu o controle dos campos de concentração, até então meros depósitos improvisados para opositores políticos, Heuss encontrou seu verdadeiro chamado. Aqueles primeiros campos, como Dachau, eram apenas um ensaio do que viria. Em breve ele seria o arquiteto de algo muito maior, e muito mais monstruoso. Os comunistas e demais grupos de esquerda foram os primeiros a sentir o peso da máquina nazista, mas Heuss ainda não havia encontrado seu palco definitivo. Em junho de 1934, ele foi transferido para o 10º Batalhão do 9º Regimento da SS a um posto provisório, quase irrelevante. O destino, porém, já o aguardava com paciência. Em dezembro daquele mesmo ano, Dachau o recebeu. Ali, sob o comando de Theodor Eicke, o homem que forjou o manual da brutalidade nos campos, Heuss passou semanas absorvendo cada detalhe do sistema que transformaria prisões em fábricas de sofrimento. 4 anos em Dachau não o tornaram uma figura de destaque, mas o tempo foi suficiente para moldá-lo. Quando os nazistas começaram a centralizar os campos menores em estruturas maiores, no final dos anos 1930, Heuss foi promovido a um novo palco, Sachsenhausen, ao norte de Berlim. Chegou em 1º de agosto de 1938 como um burocrata qualquer, mas logo ascendeu. Primeiro como adjunto do comandante para assuntos dos prisioneiros, um cargo que o colocava no coração das operações. Paralelamente, sua carreira na SS disparou. Em poucos meses, já ostentava as insígnias de capitão. Enquanto ele se firmava em Sachsenhausen, a Alemanha de Hitler se preparava para a guerra. Desde 1933, os nazistas vinham rasgando o Tratado de Versalhes como se fosse papel higiênico, rearmamento clandestino, remilitarização da Renânia, a anexação da Áustria no Anschluss e, por fim, a ocupação dos Sudetos, arrancada das mãos de uma Europa que, em sua covardia, só sabia ceder. Em 1939, a Tchecoslováquia e a Hungria viraram estados fantoche. Até que, em setembro daquele ano, a invasão da Polônia finalmente acordou Londres e Paris. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. Heuss, porém, já estava um passo à frente. Pouco antes do conflito explodir, havia se juntado à Waffen-SS, a elite militar da organização. E quando as divisões alemãs marcharam sobre a Polônia, ele foi com elas. Não como um soldado qualquer, mas como um homem com uma missão. Porque a Polônia não era apenas mais um território conquistado.
era o lugar onde o regime nazista encontraria sua maior obsessão, os judeus. Séculos antes, a Europa Ocidental havia expulsado suas comunidades judaicas, empurrando-as para o leste, onde se refugiaram em massa na Polônia, na Ucrânia, nos países bálticos. Agora, com a Blitzkrieg varrendo o continente, os nazistas se deparavam com milhões deles. E precisavam de um lugar para colocá-los. Os campos de concentração já brotavam como cogumelos na Polônia ocupada, mas nenhum deles seria suficiente. Em fevereiro de 1940, uma equipe da SS inspecionou um antigo quartel do exército polonês, a 50 quilômetros de Cracóvia. O local era perfeito, isolado mas estratégico, cortado por linhas ferroviárias que levavam ao coração da Europa conquistada. Ao lado, uma vila chamada Oswiecim, ou em alemão, Auschwitz. Himmler não perdeu tempo. Em abril, ordenou que Heuss avaliasse o terreno. O veredicto foi imediato. Sim, ali nasceria um novo campo. Em 27 de abril de 1940, a ordem foi dada. 3 dias depois, Rudolf Heuss assumia como comandante de Auschwitz I, projetado para 10.000 prisioneiros. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a construir um inferno na Terra. 1942. O verão de 1941 havia marcado o início da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, um movimento que, a princípio, pareceu coroar a estratégia de Hitler com vitórias arrasadoras. Stalin, surpreendido pela força do ataque, chegou a considerar uma rendição negociada, cedendo vastos territórios em troca de uma paz precária. Mas era nesse clima de aparente triunfo que a mente doente do regime nazista começava a gestar algo muito pior do que guerras e ocupações. A chamada questão judaica, que por anos havia sido resolvida com perseguições, humilhações e planos absurdos, como a deportação em massa para Madagascar ou a pressão para a imigração forçada, agora ganharia uma solução definitiva. E essa solução não seria mais a expulsão, mas o extermínio. O inverno de 1941 a 1942 foi o ponto de virada. Enquanto as tropas alemãs congelavam nas estepes russas, a máquina burocrática do Terceiro Reich aquecia seus motores mais sombrios. Em janeiro de 1942, numa vila à beira do Lago Wannsee, nos arredores de Berlim, 15 dos homens mais poderosos do regime se reuniram não para discutir estratégias de guerra, mas para selar o destino de milhões. Ali, entre taças de conhaque e papéis carimbados, nasceu a solução final, um eufemismo asséptico para o maior crime da história. Não se tratava mais de confinar, de oprimir ou de expulsar. Agora, a ordem era matar. Sistematicamente. Em massa. E Auschwitz, com sua localização estratégica, seu isolamento e sua capacidade de expansão, seria o epicentro desse pesadelo. Mas a Conferência de Wannsee não foi o início e foi apenas a oficialização. A decisão já havia sido tomada meses antes, nos gabinetes de Hitler, nas conversas secretas entre Himmler e Goebbels, nos sussurros que chegavam aos ouvidos de Rudolf Heuss. Ele próprio admitiria mais tarde que já no verão de 1941, receberá ordens para transformar Auschwitz-Birkenau, o segundo campo, ainda em construção, não em um mero centro de detenção, mas em uma fábrica de morte. E para testar a eficiência desse novo propósito, um experimento macabro foi conduzido em 3 de setembro de 1941. Naqueles porões úmidos do Bloco 11, 850 prisioneiros de guerra soviéticos foram trancafiados e asfixiados com ácido prússico, um gás letal conhecido pelo nome comercial de Zyklon B. O resultado? Um sucesso operacional. Em questão de minutos, centenas de vidas foram apagadas sem disparar um único tiro. Quando os primeiros trens lotados de judeus começaram a chegar a Auschwitz, após Wannsee, o mecanismo já estava azeitado. Os recém-chegados eram recebidos com uma crueldade metódica, despojados de suas roupas, de seus pertences, de suas identidades. A maioria era conduzida diretamente às câmaras de gás, onde o Zyklon B fazia seu trabalho em menos de 20 minutos. Só os mais fortes, aqueles cujos corpos ainda podiam ser explorados como força de trabalho, ganhavam um adiamento temporário da morte. Mas mesmo esse privilégio era uma ilusão. A fome, as doenças, os espancamentos e o trabalho extenuante os consumiriam em questão de meses. O problema, no entanto, não era matar, era esconder. Com milhares de corpos se acumulando diariamente, Heuss se viu diante de um desafio logístico. Como fazer desaparecer as evidências de um crime dessa magnitude? As cremações nos fornos existentes não davam conta. As valas comuns transbordavam. A solução provisória foi tão grotesca quanto eficiente.
Pilhas de cadáveres eram queimadas ao ar livre, em fogueiras que iluminavam o céu noturno com uma luz sinistra. Mas isso não bastava. Royce ordenou então a construção de 4 novos complexos, cada um equipado com câmaras de gás e crematórios de última geração, estruturas projetadas para transformar seres humanos em cinzas no menor tempo possível. Enquanto isso, o complexo de Auschwitz crescia como um câncer. O que começou como um único campo em 1940 agora se estendia por 3 unidades interligadas: Auschwitz I, o campo original, Auschwitz-Birkenau, o centro de extermínio em massa, e Auschwitz-Monowitz, uma fábrica de escravos onde prisioneiros produziam borracha sintética e outros materiais para a máquina de guerra nazista. Juntos, eles ocupavam uma área de 20.000 acres, um império da morte tão vasto que precisava ser isolado do mundo. Civis poloneses foram expulsos da região. Uma zona sanitária foi estabelecida ao redor dos campos, e qualquer um que se atrevesse a se aproximar corria o risco de ser executado. Para manter as aparências, os nazistas encenavam uma farsa macabra. Prisioneiros do campo de trabalho eram obrigados a se barbear e a cantar marchas alemãs sempre que passavam por áreas visíveis, como se fossem operários comuns, não escravos condenados. E mesmo entre os condenados havia hierarquias de horror. Alguns, os mais jovens, os mais saudáveis, eram poupados das câmaras de gás para se tornarem mão de obra barata. Outros, como as famílias do campo familiar, uma aberração mantida entre 1943 e 1944, eram preservados temporariamente para servir de fachada propagandística. Lá, crianças brincavam sob a sombra das chaminés, enquanto seus pais eram forçados a escrever cartas falsas para parentes no exterior, descrevendo uma vida que não existia. Otto Dovkulka, uma das poucas crianças a sobreviver à liquidação desse campo em 1944, lembraria mais tarde, em Paisagens da Metrópole da Morte, como o inferno podia se disfarçar de normalidade, até o momento em que a máscara caía. Em Auschwitz, a existência não era apenas uma sentença de morte, era um ritual meticuloso de aniquilação da humanidade. Os prisioneiros não tinham nomes, apenas números tatuados no braço esquerdo, como gado marcado para o abate. Suas roupas, listradas em cores que os classificavam como criminosos antes mesmo de qualquer julgamento, transformavam corpos em categorias. Judeus com estrelas amarelas sobre o peito, testemunhas de Jeová em roxo, homossexuais em rosa, um código visual que facilitava a hierarquia do extermínio. Os ciganos, os associais e as prostitutas vestiam o preto, cor que antecipava o luto de suas próprias vidas. Entre eles, 15.000 homens foram presos simplesmente por amarem outros homens, condenados por um regime que via na diversidade uma ameaça a ser erradicada. Mas nenhum relato captura a essência desse inferno tão brutalmente quanto as palavras de Primo Levi, o químico italiano que sobreviveu a Auschwitz-Monowitz por quase um ano. Em É Isto um Homem? Ele desnudou a mecânica da desumanização. Não bastava matar, era preciso primeiro reduzir o ser humano a um estado de pura sobrevivência animal. Os prisioneiros acordavam às 4h30, arrastados da exaustão por chicotes e gritos. A água, quando existia, era um privilégio, a fome, uma companheira constante. O café da manhã era uma ilusão de líquido quente sem alimento. O almoço, uma sopa aguada que mal disfarçava a podridão dos ingredientes. O jantar, um pedaço de pão duro e mofado, às vezes acompanhado de um naco de queijo ou carne estragada, racionado com desespero para esticar até a manhã seguinte. Domingo, o único dia de descanso, era uma ironia cruel. Um banho coletivo em água suja, a única concessão antes de mais uma semana de tortura sistemática. E enquanto os prisioneiros definhavam, os algozes prosperavam. Auschwitz não era apenas um campo de extermínio, era uma cidade paralela, onde a normalidade convivia com o horror a poucos metros de distância. Rudolf Royce, o comandante, morava em uma vila de 2 andares com sua esposa e filhos, a poucos passos das câmaras de gás. Havia um cinema, um teatro e até um clube esportivo para os guardas da SS, um oásis de lazer construído sobre um mar de cadáveres. Os oficiais bebiam até a inconsciência para afogar a culpa, enquanto outros se acostumavam ao cheiro de carne queimada como se fosse parte do ar. Era apenas um trabalho, diriam mais tarde, como se assinar papéis para enviar milhares à morte fosse equivalente a carimbar documentos em um escritório. O mais aterrador é que ninguém poderia alegar ignorância. Himmler, o arquiteto da solução final, discursou abertamente em outubro de 1943, em Poznan. Diante de uma plateia de oficiais da SS sem rodeios, ele confessou o extermínio em massa dos judeus, descrevendo-o como um capítulo glorioso da história alemã que jamais seria escrito.
Suas palavras não eram segredo, foram gravadas, transcritas e circuladas. Até Albert Speer, o tecnocrata que se apresentava como apolítico sabia, cartas recém-descobertas comprovam que ele estava ciente do genocídio, mas preferiu fechar os olhos, como tantos outros que se esconderam atrás da burocracia. Os números, quando finalmente somados, revelam a escala industrial do crime. 1,3 milhão de pessoas deportadas para Auschwitz entre 1940 e 1944. Dessas, 1,1 milhão foram assassinadas. 960 mil judeus, cujos corpos eram transformados em cinzas antes que seus nomes fossem esquecidos. Os 75 mil poloneses mortos ali eram dissidentes, intelectuais resistentes, qualquer um que ousasse desafiar o Reich. Os ciganos, os homossexuais, os prisioneiros políticos completavam a contabilidade macabra de um sistema que tratava vidas como mercadorias defeituosas, descartáveis. Mas o verdadeiro horror não estava apenas na morte, e sim na eficiência com que ela era administrada. Chegavam nos trens, eram selecionados em minutos, despidos, engambelados com a promessa de um banho, e então as portas das câmaras se fechavam. 15 minutos depois, o silêncio. Zyklon B fazia seu trabalho, e os corpos eram incinerados como lixo. Royce, o burocrata do extermínio, supervisionava tudo com a frieza de um gerente de fábrica. Quando questionado sobre os gritos que ecoavam das câmaras, respondeu com a tranquilidade de quem fala de um processo rotineiro. Sabíamos que estavam mortos quando paravam de gritar. E mesmo esse monstro de precisão teve sua queda, não por remorso, mas por banalidades. Um caso extraconjugal com uma prisioneira política, Eleonore Odds, e um escândalo de corrupção entre seus subordinados foram suficientes para afastá-lo temporariamente do comando. Entre novembro de 1943 e maio de 1944, Royce foi promovido a um cargo administrativo em Berlim, onde ajudou a aperfeiçoar ainda mais a máquina de morte que havia criado. Ironias do destino. O homem que transformou o assassinato em linha de produção foi punido não por seus crimes, mas por falhas morais que, para o regime, eram mais vergonhosas do que o genocídio. O destino, no entanto, reservava a Royce um papel ainda mais sinistro na engenharia do extermínio. Em março de 1944, enquanto a Hungria tentava negociar uma rendição separada com os aliados, Hitler ordenou a invasão do país. Foi o sinal que Eichmann aguardava. O arquiteto da solução final deslocou-se para Budapeste com uma missão clara: liquidar os cerca de 750 mil judeus húngaros. E quem melhor para orquestrar o massacre do que o homem que já havia transformado Auschwitz em uma fábrica de morte? Royce, com sua habitual astúcia burocrática, manobrou seu retorno ao comando do campo. Não por acaso, o verão de 1944 ficaria conhecido como o período mais letal da história de Auschwitz. Entre a primavera e o outono daquele ano, 400 mil judeus húngaros foram exterminados, a maioria em questão de horas após chegarem ao campo. Trens lotados, com até 3 mil pessoas por composição, descarregavam sua carga humana diretamente nas câmaras de gás. A operação era tão eficiente que ganhou um nome, Action Royce, uma homenagem macabra à sua crueldade metódica. 80% dos deportados eram assassinados no mesmo dia. Enquanto a Europa ardia em guerra, Royce aperfeiçoava sua arte sombria, como se cada vida ceifada fosse mais um número em um relatório de produtividade. Mas o tempo começava a trabalhar contra ele. A máquina de guerra nazista, outrora implacável, agora rangia sob o peso de suas próprias contradições. A invasão da Rússia em 1941, que deveria ser um golpe decisivo, transformou-se em um pântano de sangue e neve. O inverno de 1942 a 43 enterrou o mito da invencibilidade alemã em Stalingrado, enquanto os aliados avançavam pela África e abriam frentes na Itália e na França. Em 1944, com os soviéticos a caminho de Varsóvia e os americanos desembarcando na Normandia, o cerco a Auschwitz era apenas uma questão de meses. E o mundo já sabia. Desde 1940, relatos esparsos vazavam das cercas eletrificadas, mas foi em abril de 1944 que a verdade explodiu em detalhes inegáveis. 2 judeus eslovacos, Rudolf Vrba e Alfred Wetzler, escaparam do inferno, e após uma jornada de 2 semanas pela Polônia ocupada, entregaram aos aliados um dossiê meticuloso, mapas do campo, descrições das câmaras de gás, números precisos das mortes. A informação era tão precisa que até os céticos não podiam ignorá-la. Surgiu então a proposta de bombardear Auschwitz, uma ideia que, apesar de tecnicamente viável, foi rejeitada pelos altos comandos americanos.
Argumentou-se que desviar recursos para atacar um campo de concentração prejudicaria a campanha aérea contra alvos estratégicos. Uma decisão que até hoje mancha a memória daqueles que poderiam ter salvado centenas de milhares de vidas. Quando o outono de 1944 chegou, Royce já se preparava para abandonar o navio que afundava. Transferido para o campo de Ravensbrück, perto de Berlim, ele deixou para trás as provas de seus crimes, mas não a sede de sangue. Mesmo à distância, sua sombra pairava sobre Auschwitz, onde os últimos atos de barbárie eram encenados. Em janeiro de 1945, com os soviéticos a menos de 100 quilômetros, os nazistas ordenaram uma marcha da morte. 60 mil prisioneiros, esqueléticos e congelados, foram forçados a caminhar até Wodzisław. Quem caía pelo caminho era metralhado ou deixado para morrer na neve. 1 em cada 4 não chegou ao destino. Os que sobreviveram foram entulhados em vagões de gado rumo a outros campos, enquanto Auschwitz era abandonada às pressas. Quando os soldados soviéticos finalmente romperam os portões em 27 de janeiro de 1945, encontraram um cenário dantesco. 7.650 esqueletos ambulantes, pilhas de cadáveres e o cheiro doce e podre da morte industrializada. Mesmo eles, endurecidos pela guerra, ficaram paralisados. Primo Levi, que esteve lá, descreveria depois o olhar dos libertadores, uma mistura de horror e culpa. Como se o simples fato de testemunhar aquele crime os tornasse cúmplices de uma humanidade que permitirá sua existência. Royce, é claro, já estava longe. Refugiado perto de Berlim, ele ainda sonhava com ordens de Himmler para exterminar os últimos prisioneiros dos campos. Mas a Alemanha nazista respirava seus últimos suspiros. Em abril de 1945, os russos cercaram a capital. No dia 30, Hitler se suicidou em seu bunker, como um rato envenenado em sua própria toca. Uma semana depois, a rendição incondicional selou o fim do Terceiro Reich. Restava apenas a caçada aos responsáveis. E Royce, o burocrata do Holocausto, logo descobriria que nem mesmo sua farda impecável o protegeria do julgamento que viria. Em um último encontro com Himmler, já nos estertores do regime, ele ouviu do próprio Reichsführer SS uma proposta desesperada. Que todos os oficiais se disfarcem de soldados rasos, como se a farda pudesse apagar o sangue de suas mãos. Mas Royce sabia, melhor do que ninguém, que algumas manchas nunca saem. Mas o destino não reservara a Royce o anonimato covarde de um Fritz Lang qualquer, esconder-se entre lavradores e jardineiros enquanto o mundo tentava esquecer o que fora Auschwitz. A história, afinal, tem uma memória mais longa que a dos carrascos, e uma justiça mais implacável que a dos algozes. Enquanto outros, como Eixão e Mengele, se esgueiravam para a América do Sul sob identidades falsas, alimentando a ilusão de que poderiam escapar do passado. Royce descobriu que nem mesmo o Mar Báltico era bastião suficiente para apagar seu nome da lista dos caçados. Foi em SYLT, Ilha de Areias Brancas e Ventos Cortantes, que o antigo comandante tentou se dissolver na paisagem, munido de papéis falsos da Kriegsmarine e da arrogância de quem acreditava que a burocracia do mal poderia ser varrida para debaixo do tapete da história. Os soldados britânicos que o capturaram pela primeira vez nem sequer suspeitaram do prêmio que tinham nas mãos, um homem que, com caneta e assinaturas, havia condenado mais vidas que muitas guerras. Royce, com a frieza de sempre, mentiu sem pestanejar. Era apenas um camponês recrutado à força, um ninguém entre os derrotados. E por um instante o sistema que ele ajudara a construir falhou em reconhecê-lo. Libertado, ele sumiu na névoa do pós-guerra, como um fantasma que ainda não sabia que seu tempo estava contado. Mas o destino, quando se trata de justiça, gosta de ironias cruéis. Em março de 1946, foi a própria família que o traiu. Hedwig, sua esposa, que por anos desfrutara dos espólios roubados das vítimas de Auschwitz, dos casacos de pele aos objetos de valor saqueados dos mortos, não resistiu à pressão quando os soldados britânicos ameaçaram seu filho Klaus. O medo, essa emoção que Royce tão bem explorara em outros, agora o alcançava por meio dos que lhe eram mais próximos. As coordenadas foram entregues. E assim, 10 meses depois do fim da guerra, em uma estrada perto de Gottrupel, o homem que ordenara a morte de milhões foi finalmente cercado. Ele tentou o gesto derradeiro dos covardes. A cápsula de cianeto entre os dentes, um último ato de controle sobre um corpo que logo seria propriedade da justiça. Mas o veneno falhou, como tudo mais em sua vida naquela altura. Restava-lhe apenas a farsa final, negar seu próprio nome. Até que o anel de casamento gravado com as iniciais R. Royce o entregou. Um detalhe ínfimo, quase poético, o símbolo de um amor burguês que contrastava com o inferno que ajudara a criar.
E para completar o círculo da ironia, quem o algemou foi Hans Alexander, o judeu alemão cujos parentes Roy certamente teria enviado para as câmaras de gás se o destino não tivesse invertido as posições. Preso em Eide e depois transferido para Minden, Royce foi arrastado de volta ao palco onde seu crime ganhará dimensões industriais, Nuremberg. Lá, em abril de 1946, ele não foi réu, mas testemunha, e que testemunha. Chamado para defender Ernst Kaltenbrunner, o sucessor de Heydrich na engenharia do extermínio, Royce não poupou ninguém, nem a si mesmo. Falou dos números com a precisão de um contabilista do horror, mais de 1 milhão de mortos em Auschwitz, sim, e daí? As palavras saíam de seus lábios como se estivesse relatando a produção de uma fábrica, não um assassinato em massa. Não havia remorso nem desculpas, apenas a fria admissão de que cumprirá ordens, como se a obediência pudesse absolver a monstruosidade. Mas a Polônia não esquecera. E não permitiria que o mundo esquecesse. Em maio de 1946, Varsóvia exigiu sua extradição. Roy seria julgado onde seu crime fora mais visceral, nas terras onde Auschwitz ainda exalava o cheiro da morte. O Tribunal Nacional Supremo Polonês, criado para julgar aqueles que transformaram a ocupação em um mecanismo de aniquilação, abriu o processo em 11 de março de 1947, exatamente um ano depois de sua captura. As acusações eram tão pesadas quanto a consciência que ele jamais demonstrara. Pertencer a uma organização criminosa, a SS, comandar o campo onde a fábrica da morte funcionara sem tréguas, e acima de tudo, ser cúmplice do extermínio de centenas de milhares, do sadismo contra os vivos e da profanação dos mortos. Durante 3 semanas, o mundo ouviu os depoimentos dos que sobreviveram ao seu inferno. Especialistas desmontaram a máquina nazista peça por peça, enquanto ex-prisioneiros, aqueles que Royce considerará menos que animais, olhavam nos olhos do algoz e o acusavam. E ele? Respondeu como sempre, com a calma de quem ainda acreditava que a história poderia ser contada em termos de eficiência, não de humanidade. Sim, 1 milhão morreram, mas ele apenas seguia ordens. Sim, havia câmaras de gás, mas a fome e as doenças, essas eram culpas do sistema, não suas. Como se a distinção importasse. Como se a morte por inanição fosse menos sua responsabilidade que a por Zyklon B. Em 29 de março de 1947, o veredito foi unânime, a forca. 4 dias depois a sentença foi lida. Royce ouviu-a com a mesma expressão vazia com que assinará ordens de execução. Enquanto aguardava a morte, ocupou-se de sua autobiografia, não um legado de glória, mas um documento que, sem querer, se tornaria uma das confissões mais detalhadas do mal em escala industrial. Escreveu sobre Himmler, sobre Eick, sobre os bastidores da SS, como se ainda fosse um funcionário diligente registrando relatórios. Não havia arrependimento nas páginas, apenas a tentativa patética de justificar o injustificável. Eu apenas cumpria meu dever. Mas a história, ao contrário de Royce, sabe separar o joio do trigo. E enquanto ele preparava suas últimas palavras, o mundo já começava a entender que alguns crimes não prescrevem, e que alguns carrascos, por mais que tentem se esconder atrás de uniformes, ordens ou pseudonimos, acabam sempre enfrentando o que mais temiam: o julgamento não apenas de um tribunal, mas da própria humanidade. Eis a verdade crua, exposta em suas próprias palavras, não um relato distorcido por terceiros, mas a confissão detalhada de um dos principais arquitetos do inferno. Sua autobiografia é primeiro publicada em polonês, depois traduzida para o alemão e o inglês, reimpressa em inúmeras edições. Não é apenas um documento histórico, mas um testamento macabro de como a máquina de extermínio funcionava em seu epicentro. Royce não teve tempo para se demorar na culpa. Entre a sentença proclamada em 2 de abril e sua execução, passaram-se apenas 2 semanas. Um intervalo irônico, quase simbólico para um homem que havia dedicado anos a aperfeiçoar a arte de encurtar vidas. Nos dias que antecederam sua morte, o ex-comandante, aquele que em sua juventude, fora visto pela família religiosa como um potencial sacerdote, voltou-se para a Igreja Católica. Recebeu o sacramento da penitência, como se a absolvição pudesse lavar o sangue de mais de 1 milhão de vítimas. Pediu permissão para enviar uma carta de despedida à família e devolver sua aliança à esposa, gestos que em qualquer outra circunstância poderiam parecer nobres, mas que vindo dele soavam como uma última tentativa de humanizar o inumano. Foi submetido a uma avaliação psicológica pelo militar americano Gustav Gilbert, que não encontrou nele um monstro espumante de ódio, mas algo ainda mais aterrador, um homem socialmente funcional capaz de sorrir, conversar, até mesmo demonstrar cortesia, enquanto dentro dele não havia sequer um vestígio de empatia.
um vazio moral tão profundo que desafiava até mesmo a compreensão clínica. 4 dias antes de ser enforcado, Royce enviou uma mensagem ao promotor do estado, afirmando, tarde demais, que compreenderá a magnitude de seus crimes. As mesmas reflexões aparecem, diluídas em autocomiseração, em suas cartas finais à família. Mas palavras para ele sempre foram instrumentos baratos. Na manhã de 16 de abril de 1947, a justiça que ele tanto desdenhara finalmente o alcançou. Não em um tribunal distante, mas ali mesmo, a poucos metros da vila onde havia vivido com sua mulher e filhos, onde planejava festas enquanto as chaminés dos crematórios não cessavam de cuspir cinzas. Há apenas algumas dezenas de passos do primeiro forno que ajudara a construir. Às 8h10, o médico do tribunal declarou sua morte. Um fim rápido para quem havia tornado a lentidão da agonia uma rotina. E Auschwitz? O lugar que ele transformará no coração das trevas? Curiosamente, sua libertação, em janeiro de 1945, não ecoou com a força que merecia. O mundo ainda não havia despertado para a dimensão do horror, foi somente com a abertura de campos como Dachau pelos aliados ocidentais que a verdade começou a se impor, como um soco no estômago da humanidade. Mas, com o tempo, Auschwitz emergiu como símbolo definitivo do Holocausto. Não por acaso, ali a morte foi industrializada em escala sem precedentes, e as vozes dos sobreviventes, Primo Levi, Elie Wiesel e tantos outros, se ergueram para garantir que o esquecimento nunca vencesse. Hoje, as portas de ferro com a inscrição Arbeit macht frei são uma das imagens mais reconhecidas do século XX, um lembrete cruel de como a perversão pode se disfarçar de ordem. Em 1979, a Unesco declarou o campo Patrimônio Mundial. Em 2005, a ONU instituiu o 27 de janeiro, data da libertação de Auschwitz, como Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. 2 milhões de pessoas visitam o local todos os anos, como se, ao pisar naquele solo encharcado de dor, pudessem compreender o incompreensível. Royce não é um nome tão conhecido quanto Hitler, Göring ou Himmler. Não tinha o carisma do primeiro, a teatralidade do segundo ou a ideologia fanática do terceiro. Mas foi, talvez, mais letal que todos eles. Como comandante de Auschwitz entre 1940 e 1945, ele não apenas supervisionou, mas otimizou o assassinato em massa. Mais de 1 milhão de pessoas, judeus da Europa Central e Oriental, prisioneiros políticos poloneses, soldados soviéticos, ciganos, homossexuais, foram reduzidas a cinzas sob seu comando. Em apenas alguns meses do verão e outono de 1944, mais da metade dos 750 mil judeus húngaros foram exterminados ali, como se fossem mercadorias em uma linha de produção. Treblinka e Belzec, com suas centenas de milhares de mortos, palidecem diante da eficiência prolongada de Auschwitz, um lugar onde a morte não era um evento, mas um processo. O que torna Royce tão perturbador não é sua fúria, mas sua frialdade. Ele não gritava, não esbravejava, administrava. Como observaria mais tarde Hannah Arendt, ele encarnava a banalidade do mal, um burocrata do horror, capaz de discutir cotas de gases e Clomb com a mesma serenidade com que outro homem falaria de estoques de carvão. Não havia ódio visível nele, apenas uma obediência cega a um sistema que premiava a indiferença. Em Nuremberg e em seu próprio julgamento em Varsóvia, respondeu às perguntas com uma calma que gelava o sangue. Não porque fosse um gênio do mal, mas porque o mal, para ele, era apenas mais um item na lista de afazeres. Eis a pergunta que permanece: como um homem comum se torna o engenheiro de um pesadelo? Quanto da responsabilidade pelo Holocausto recai sobre seus ombros? Ele não inventou o antissemitismo nazista, nem foi o único a assinar ordens de extermínio. Mas foi ele quem transformou Auschwitz em uma máquina tão bem oleada que mesmo quando outros campos fecharam, ela continuou a funcionar, a devorar vidas, a provar que a humanidade poderia, sim, ultrapassar todos os limites da crueldade. A história não o absolve. E nós? O que fazemos com o legado de um homem que até o fim, parece não ter compreendido, ou não ter querido compreender, a monstruosidade do que fez?